mensagem que sai do coração de Yahshua para o seu coração. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso de número 19. Um versículo pequenininho, porém de um significado e de uma importância tremenda na vida de qualquer ser humano que viva na face dessa terra, e independente dessa pessoa ter o desejo de salvação ou não, ele depende da ação do Espírito puro do Altíssimo sobre a sua vida. Paulo está preocupado com a comunidade de Tessalonicenses, ou ao menos ele está, através desta orientação, transmitindo para eles, ou dando para eles, uma instrução de vida. E essa instrução de vida, como sempre dizemos, ela nos alcança, porque a palavra do Altíssimo, ela alcança os filhos e filhas do Eterno em todos os tempos, independente em que época existiu, existe ou existirá, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passará, e ela se cumprirá e não tornará vazia para o Altíssimo. Então nós precisamos entender este conselho, ou esta orientação de Shaul: não extingais o Espírito. Extingar ou não extingais é o mesmo que não matar. Ninguém pode matar o Espírito do Altíssimo, mas você pode impedir que ele continue agindo na sua vida. Eu posso impedir que ele continue agindo na minha vida. E isso é extremamente perigoso, é algo que, se porventura acontecer na vida de alguém, esta pessoa está literalmente perdida, ou não há mais esperança para esta pessoa que porventura ela venha a extinguir o Espírito do Altíssimo na sua vida. É um assunto profundo, como eu disse, perigosíssimo, porque nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ser muito prudentes em toda a nossa forma de ser e de viver, para que nós não venhamos apagar ou matar a ação do Espírito puro do Altíssimo nas nossas vidas. Olha, para nós entendermos um pouco melhor sobre isso, nós vamos buscar em outros textos algumas, não todas, algumas das funções do Espírito do Altíssimo na vida de um ser humano, mas algumas que são primordiais para que haja salvação na vida da pessoa, na vida do ser humano. E aí nós vamos entender a realidade destes dias também que nós estamos vivendo. Aliás, antes de ler um próximo versículo, nós temos que fazer aqui uma breve reflexão. Nós andamos meio assustado com a maneira com que as pessoas do mundo têm se comportado.
o quanto a maldade tem crescido. E quando nós lembramos de algumas palavras de Yahushua, aonde ele disse que nos últimos dias, por exemplo, o amor de muitos iria se esfriar, e esse esfriamento ele iria ocorrer em decorrência do afastamento das pessoas da palavra do Altíssimo. Você entende-se que as pessoas vão se distanciando, vão se afastando da palavra e automaticamente elas vão se esfriando no amor. E esse esfriamento nada mais é também do que a própria retirada do Espírito puro do Altíssimo da vida das pessoas. Não é simplesmente o esfriamento do amor, mas é o esvaziamento. É como um rio que vai secando-se cada vez mais. Assim é a ação do Espírito do Altíssimo quando ele começa a se retirar, exatamente como um rio. Aliás, Yahushua mesmo disse, que quem crer nele, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Essa pessoa ela está cheia, da presença do Espírito do Altíssimo. E ela, ao estar cheia da presença do Espírito do Altíssimo, ela vai produzir frutos provenientes do Espírito. Agora, na medida em que este rio começa a secar-se, na medida em que esta água começa a ficar escassa, nós vamos perceber então que vai haver um enfraquecimento desse leito que abriga esse rio, comparando o nosso ser, a nossa vida. Vai começar a haver um esvaziamento. É muito comum, ou nós mesmos já vimos isso, em determinados momentos, em épocas em que não se falta chuva, você olha muitas vezes para um rio e você vê ele transbordando, de água. E um rio que transborda de água, ele acumula muita riqueza nele próprio, uma vegetação verdinha. Você vai ver vários tipos de animais que muitas das vezes estão à beira desse rio, passarinhos, a riqueza de peixe, a abundância, enfim. Você percebe que um rio com sobra de água ou com bastante água, ele é um rio rico. Ele tem ali uma fartura de tudo que você possa imaginar. Ele tem vida nele, ele expressa a vida. Quando você olha para um rio e você vê o seu leito seco, ou com muita pouca água, ou praticamente seco, você fica extremamente assustado. Você fica impressionado. É uma cratera, é algo horrível, é algo feio, é algo sem vida, Eu tive a oportunidade de pouco tempo atrás aí, e eu fiz várias imersões ali em um rio em Minas Gerais chamado de Rio Grande, que é o rio que faz a divisa entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. É um rio grande, tem até uma usina, Então é um rio que, desde o dia que eu conheci ele, é um gigante, muita água, As imersões que a gente foi fazer, a gente teve que tomar muito cuidado, poder encontrar um local com bastante segurança para poder fazer a imersão ali dos irmãos e das irmãs. O tempo passou e eu tive a oportunidade de, em 2 momentos, fazer ali imersões naquele rio, em 2 locais diferentes. Então, na minha mente, no meu coração, a lembrança daquele rio ficou com abundância de água. Eu vi embarcações sobre aquele rio, barcos grandes de pesca, vi muita lancha, vi realmente um rio de um poder muito grande. E aquilo ficou na minha mente.
E a última vez que eu vi esse rio, certamente que por causa do período de estiagem, creio eu que agora com as chuvas que houve em Minas ele recuperou, né? Mas aí a última vez que eu estive em Minas Gerais e que eu vi este rio, fiquei mais impressionado ainda, porque naquele local ali onde eu passei, eu só vi cratera. Praticamente eu vi o leito do rio seco, sem água, sem vida. Uma cena horrível, assustadora, impactante. Aquilo me causou um impacto muito forte, ver o rio daquela maneira. Então, fazendo uma comparação para esclarecer aqui, para ficar claro na mente daqueles irmãos e irmãs que estão nos ouvindo agora, você meu irmão, você minha irmã, assim somos nós com a presença do Espírito do Altíssimo. Nós temos que estar transbordando com a presença do Espírito do Altíssimo, porque ao transbordar, né, da presença do Espírito do Altíssimo nas nossas vidas, nós evidentemente que manifestaremos vida, e vida com abundância, né, com sobra. Agora, essa vida, né, ela ocorre, como eu disse, pela presença do Espírito puro do Criador. Porém, se este Espírito, que Yoshua compara como um rio, se ele começar a secar as suas águas em nós, nós vamos nos tornando como um rio que não tem vida, um rio seco, que não tem água, que só está ali o leito, com aquelas crateras, com aquelas pedras, com uma situação assustadora. Não tem vida, porque aquela água que havia em abundância, ela foi se diminuindo, ela foi secando. E ela, ao secar, ela foi levando a vida junto com ela. Yohanan capítulo 7, versículo 38, disse a Yoshua: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito puro ainda não fora dado, por ainda Yahushua não ter sido glorificado. Então veja, meu irmão e minha irmã, que Yahushua usa o exemplo do rio, né? Dizendo que quem crer nele, como dizem as Escrituras, então rios de água viva fluirão. Nós somos um rio, vamos dizer assim, ou aquele leito que tem aquele rio que flui nele, que o rio é a água, né? A água forma rio. Se o Espírito do Altíssimo for se retirando de nós, automaticamente nós vamos perdendo a vida, nós vamos ficando seco, nós vamos ficando feio, e nós já não vamos produzir mais frutos de vida, mas os frutos que saírem de nós são frutos de morte. Então Paulo, ele orienta a congregação de Tessalonicenses dizendo: não apaguem o Espírito, não sequem as águas da vida que em vocês estão. Não sequem, porque se estas águas se secarem, vocês morrerão, vocês ficarão sem vida. Olha que coisa impressionante, meu amado irmão e minha amada irmã. E é por isso que olhamos para o mundo e nós não vemos vida no mundo. O que nós vemos é apenas morte em todos os aspectos. É por isso que você olha para os religiosos e você não vê vida lá, porque eles também não creem em Yahushua como dizem as Escrituras. Você não vê o fruto do Espírito do Altíssimo na vida destas pessoas. E assim o mundo vai seguindo o seu curso de uma forma terrível, porque a cada dia esse mundo seca-se mais ainda da presença do Espírito do Altíssimo. Em outras palavras, eu digo e eu me arrisco a dizer que o Espírito puro do Altíssimo,
ainda que na pequena porção que exista sobre a humanidade, começa a se retirar para que a obra do fim possa ser executada. E nós precisamos estar atentos, porque quando Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, e esse trecho da carta no capítulo 5, verso 19, é para a congregação de Yahushua que está lá na cidade de Tessalônica. Não é para os ímpios que residem em Tessalônica, não é para os mundanos que residem em Tessalônica, é para o povo de Yahushua que obedece a palavra e que está ali congregando, participando, procurando fazer a vontade do Altíssimo. Vem a advertência: não extingais o Espírito. Não matem a ação do Espírito do Altíssimo na vida de vocês. Olha, quando nós vamos aqui para o livro de Yohanan, capítulo 16, verso de número 7 e 8, nós vamos encontrar aqui uma das características do Espírito do Altíssimo. Yohanan, conhecido como João, capítulo 16, versos 7 e 8. Olha o que diz: porém vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, a função do Espírito do Altíssimo na vida de qualquer ser humano é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Sabe? Preste bem atenção no que eu vou dizer, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando nós cometemos algo de errado, que é pecado, e nós sentimos que foi um pecado, você fica preocupado, você fica preocupada, você fica triste, aquilo te incomoda, sabe? Você pensa assim: mas por que eu fiz isso? Eu poderia ter evitado. Eu acabei falando uma palavra para meu irmão, para minha irmã, que não precisava ter falado aquilo. Eu fiz algo que não me deixou feliz, que me deixou triste. Quando você tem esse sentimento no seu coração, isso não vem de você. Isto é a ação do Espírito puro do Criador na tua vida, moldando você, te incentivando você a dobrar os joelhos e pedir perdão ao Criador. Mas muitas vezes também incentivando você a pedir perdão ou desculpa para o seu próximo, para o seu semelhante. É impossível para um homem, e quando eu falo de homem eu estou falando ser humano, é impossível um ser humano se arrepender sozinho, sem que haja na vida dele a ação do Espírito puro do Altíssimo. É impossível para um homem ou uma mulher perdoar, liberar o perdão, se não houver na vida dele ou dela a ação do Espírito puro do Altíssimo. Aliás, sem o Espírito puro do Altíssimo, você não apresenta louvores, você não ora, você não escuta a palavra, você não estuda a palavra, você não ama o próximo, você não pratica o bem, você não tem ânimo para congregar, para participar. Você nem sequer confessa Yahushua. É o Espírito do Altíssimo que atua em nós, que faz com que nós se arrependamos, que nós tenhamos um sentimento de arrependimento por coisas que porventura nós pratiquemos e que sabemos que é pecado, mas que no momento em que pratiquemos não levamos em consideração que era pecado. Então o Espírito do Altíssimo vem na tua consciência, no teu coração, e ele começa a pesar o teu coração, ele começa a pesar a tua consciência. Você errou, você pecou, você tratou mal o teu irmão, você ofendeu a tua irmã, você não foi bom quando você esteve lá no teu trabalho e houve uma reunião lá e você agiu assim, você
você agiu errado. Sabe, esses sentimentos que vêm em nós é procedência do Espírito do Altíssimo. Quando vem aquele desejo em você, eu tenho que orar mais, é o Espírito do Altíssimo. Quando vem aquele desejo em você, eu tenho que obedecer mais a palavra, eu tenho que ser mais fiel, eu tenho que ser mais leal, é o Espírito do Altíssimo agindo na sua vida. Eu tenho que me santificar mais, é o Espírito do Altíssimo na sua vida. Eu tenho que jejuar mais, é o Espírito do Altíssimo na sua vida. Eu tenho que praticar mais boas obras para com o meu próximo, o meu semelhante, é o Espírito do Altíssimo na tua vida. Mas se apagar o Espírito, se matar a ação do Espírito do Altíssimo, essas coisas somem, desaparecem. E o ser humano, ele não terá mais intenção e interesse, nem de conversão, e aqueles que são convertidos começam cada vez mais a se afastar, se distanciar. Porque o Espírito do Altíssimo, ou ele foi convidado a ser retirado da vida da pessoa pela própria pessoa, ou o próprio Espírito do Altíssimo, por ver que a pessoa não se sujeita à vontade dele, começa a se retirar. E as pessoas que vão ficando sem o Espírito do Altíssimo, que vão apagando a chama do Espírito nas suas vidas, ou que vão secando as águas da vida na sua vida, estas pessoas começam a não ter mais medo do pecado. Elas começam a ficar mais rebeldes. Elas começam a demonstrar claramente o desinteresse pelas coisas do Criador. Elas não têm mais preocupação em manter uma comunhão entre irmãos e irmãs. A pessoa não tem mais vontade de orar. A pessoa tem mais prazer em ficar na frente da televisão assistindo vídeos do YouTube ou séries de, seja lá Netflix, Amazon, seja o que for, não sei quais são os nomes aí dessas coisas que tem aí, mas as pessoas, elas vão tendo prazer mais nisso. Aí a pessoa não tem mais vontade de ter uma comunhão com os irmãos, com as irmãs. Ele ou ela tem mais vontade de estar com os ímpios, com aqueles que são contra o Altíssimo pelas suas práticas diárias. A pessoa não interage mais com a congregação, com a comunidade. A pessoa não interage, a pessoa nem sequer quer saber se o irmão ou se a irmã está bem. A pessoa, ela vai procurar viver segundo o curso do mundo. Então a pessoa já não tem mais interesse em estudar as Escrituras, a pessoa já não tem mais interesse em fazer um jejum, ela já acha que isso não precisa, ela acha que não precisa congregar, que não precisa de reunião. Ao invés dela fazer um jejum, ela vai encher a barriga dela de tudo quanto é tipo de comilança e bebilança. Se convidar a pessoa, vamos fazer um jejum, a pessoa não te dá a resposta. Se você disser, vamos fazer uma comilancinha aí, um churrasquinho aí, um pouquinho, umas bebidinhas, aí a pessoa está pronta, está na hora. Por que isso? Porque ela foi apagando a chama do Espírito do Altíssimo na vida dela. Ela não tem vontade de se envolver na obra, ela não tem interesse em ajudar na obra. Para ela é indiferente se tiver a obra ou se não tiver, para ela não faz diferença. Por que acontece isso? Porque a chama do Espírito puro está apagando na vida dessa pessoa, se é que já não apagou. Então esta pessoa, ela tem mais prazer nas coisas terrenas, nas coisas materiais, na sua vida terrena, do que nas coisas do Altíssimo. Olha, nós estamos vendo aqui de forma muito clara no livro de Yohanan, capítulo 16, versos 7 e 8, que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito puro. Mas se o Espírito puro do Altíssimo, se ele foi convidado a ser retirado da vida da pessoa, se ele está morrendo, está secando na vida da pessoa, não tem mais jeito dessa pessoa se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. A pessoa não tem mais medo do pecado, a pessoa não tem mais temor.
para ela é normal, sabe? Para ela é normal, para ela brigar com alguém, para ela se prostituir, para ela isso aí não tem problema nenhum. Para ela mentir, para ela enganar, não tem problema nenhum. Porque ela está morrendo, ela está perdendo a vida, ela está ficando como um rio seco, sem água, sem vida, só cratera. Outra função do Espírito do Altíssimo está também no capítulo 16, verso 13. E o Espírito da verdade virá, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Pronto. Se uma das funções do Espírito puro, do Espírito de Yahushua, é me guiar na verdade e me revelar a verdade para que eu permaneça na verdade, então significa que para mim permanecer na verdade, para mim ter a revelação ainda mais do que é a verdade e ser conduzido no caminho da verdade, eu preciso dele na minha vida. Mas se eu apaguei ele, se eu matei a ação do Espírito puro na minha vida, eu não poderei mais ser guiado no caminho da verdade. Qual o caminho então que eu vou trilhar? O caminho do engano, o caminho da mentira. Eu não terei mais a revelação do que é a verdade e eu não permanecerei mais na verdade. Se eu não terei mais a revelação daquilo que é a verdade, significa que eu vou ter a revelação daquilo que é mentira, daquilo que é enganoso. E eu não vou permanecer na verdade, porque aquele que podia me guiar, eu apaguei ele da minha vida. Olha a gravidade da situação, meu querido irmão, minha querida irmã. Quantas pessoas que estão nessa situação já? Por que eu digo que já estão? Eu vou voltar a falar aqui uma velha fala, que como eu digo aqui, não é só minha, é do irmão lá, também do irmão Diego. Por que os irmãos acham que tem pessoas que simplesmente desistem de participar das reuniões da comunidade, para ficarem lá nas suas casas, agarrados num celular ou numa tela de televisão, assistindo vídeos do YouTube? Por que os irmãos acham que estas pessoas entram numa apostasia? Porque elas apagaram a chama do Espírito do Altíssimo nas suas vidas. O rio de água viva que fluía nelas antes secou. Agora é um leito onde só tem a lembrança das águas que passaram por ali. Mas é um leito vazio, cheio de lixo, cheio de morte. Não tem vida. É algo tão horrível que você se assusta quando você para e olha para esta pessoa. Porque tudo que tinha de vida ali não tem mais. Secou, morreu, acabou. Quantas pessoas que estão vivendo nesta condição, já nos dias de hoje? E é por isso que Paulo, quando ele fala para os coríntios, ele diz: examinem a vós mesmos, para ver se vocês permanecem na fé. Para ver se Yahushua habita em vós. Façam um autoexame. Então, quando você vê as pessoas fugindo da palavra do Altíssimo, ignorando a palavra do Altíssimo, evitando reuniões, quando, lógico, tem reunião, né? Porque algumas regiões nós temos irmãos e irmãs que infelizmente eles não têm condições de se reunir porque estão sozinhos. Mas por que você percebe que algumas pessoas vão se afastando, se distanciando? Você pode fazer 10 reuniões no mês, a pessoa não vai em nenhuma. Você pode fazer 2 no mês, a pessoa não vai em nenhuma. Porque ela está já ficando seca da presença da água da vida, ela está apagando.
a chama do Espírito que há na vida dela. Ou por ela não ser sincera, o próprio Espírito do Altíssimo está se retirando. E Yahushua dá a oportunidade. Ele dá a chance para todos. Mas ele não vai ficar o tempo todo ali esperando que alguém se decida fazer a vontade dele. Né? Não vai, não tem como. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Né? Por que você percebe que existem pessoas que têm um desejo de fazer a obra de Yahushua, que elas fazem até o que elas não podem para poder ver a obra andando? E por que você vê pessoas que nunca têm interesse? E elas sempre se justificam dizendo por que elas não podem, por que não podem fazer, por que não podem ajudar. Elas sempre estão certas, elas nunca estão erradas. Elas, aos olhos delas, elas sempre são justas, aos olhos delas. Mas elas não passam pelo crivo do Espírito do Altíssimo, porque o Espírito do Altíssimo, ou a chama está apagando na vida dela, ou está se retirando. O próprio Espírito, o Espírito bateu, insistiu, deu oportunidade, avisou, alertou, orientou, e a pessoa continuou fazendo ou vivendo da sua forma, da sua maneira. Ele vai se retirar. Ele vai se retirar. A palavra está dizendo que é assim. Não apague o Espírito. Não apague. Esse não apagar, ela ocorre de duas maneiras, conforme estamos falando aqui. Então as pessoas pensam que Yahushua vai estar sempre à disposição delas, que vai esperar elas pecar do jeito que elas querem, que vai esperar elas se organizarem nas suas vidas do jeito que elas querem se organizar. Yahushua não precisa disso. Se eu não quiser fazer a obra dele, ele levanta outro no meu lugar. Ele coloca outro no meu lugar. Mas ele vai me dar o tempo, ele vai me dar a chance que eu preciso. Ele vai procurar me ajudar, me moldar, vai permitir que eu sofra algumas situações, mas se mesmo assim ele ver que eu não me movo, que eu não tenho interesse, ele vai tratar com outras pessoas. Ele vai desenvolver com outras pessoas. Está cheio de exemplo. Está cheio de exemplo todos os dias. Quantos testemunhos impressionantes que nós temos. Eu mesmo sei de muitos. Muitos testemunhos, muitos exemplos. Que é uma grande realidade aquilo que nós estamos aqui falando. Então Yahushua, o Espírito puro do Altíssimo, ele quer estar presente na vida de todos os seus filhos e filhas. E ele procura fazer uma obra na vida de todo ser humano. O problema é que o ser humano não quer, o problema é que nós muitas vezes não queremos. E deixamos bem claro para Yahushua que nós não queremos. Então ele vai tratar com outro, ele vai levantar outro. Imagine, ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Lembram do jovem rico? Foi feito o convite para o jovem rico. E Yahushua disse para ele: venda tudo o que você tem e reparta com os pobres. Venha e seja meu seguidor. Ele não quis. E Yahushua chamou ele. Yahushua escolheu ele. Mas ele não quis. Ele não quis, porque o coração dele estava nas coisas terrenas. Aqueles que quiseram ser seguidores de Yahushua caminharam com Yahushua. O jovem rico ficou com as suas riquezas. Alguns anos mais tarde, no cerco romano a Yahushalaim, o jovem rico, que se recusou ser discípulo de Yahushua e que se recusou compartilhar sua fortuna com os menos favorecidos, morreu de fome e de sede e teve suas riquezas saqueadas pelo Império Romano.
Ao menos é o que Flávio Joséfo conta no seu livro. Mas ele teve a oportunidade, mas ele não quis, ele fechou a porta no coração dele para o Espírito agir ali na vida dele. Ele não quis. Então muitas pessoas foram chamadas e estão sendo chamadas. Isso é sério, viu, irmãos? Muitas pessoas foram chamadas para desenvolver um trabalho, mas elas não quiseram. Muitas delas já disseram não para Yahushua há bastante tempo. Através das suas ações, através do seu comportamento. A pessoa acha que ela não tem que fazer mais nada, ou que ela nunca está pronta, né? Não estou pronto, não estou pronta. Agora eu não posso, agora não dá. Muitas pessoas que poderiam ajudar a fazer a obra, não ajudaram porque não quiseram. A obra continuou sendo feita, mesmo com as dificuldades. Mas não pense aqueles que se negaram e que se negam, que não haverá consequência para as decisões deles. Mas isso é um particular deles com o Altíssimo. Então Paulo está dizendo, não extingais o Espírito das vossas vidas. Não apaguem as chamas, a ação do Espírito puro nas vossas vidas. Por que os irmãos e as irmãs acham, e eu sempre converso com o irmão lá de Franco, o irmão Diego, sobre isso, né? Por que os irmãos acham que tem irmãos que não param de te incomodar com vídeo de política, com vídeo de coisas mundanas? Por que os irmãos acham que existem irmãos que estão mais interessados nas eleições desse ano do que em propagar Yahushua e as suas boas novas? Porque a chama do Espírito puro ou já se apagou ou está apagando. Sabe? E Yahushua disse, daquilo que o coração do homem está cheio, é o que ele vai oferecer para os outros. É o que vai sair da sua boca. Hoje não é nem da boca, hoje é da ponta dos dedos. O cidadão está lá com o celular nas mãos, o coração dele está cheio daquelas porcarias lá, e é dali que ele vai mandar, que ele vai distribuir para todos. Por que os irmãos acham que está acontecendo isso? Por causa disso aí que Shaul falou. E eu quero ainda chamar a atenção no bom sentido, evidentemente, dos irmãos, exatamente para os frutos que procedem do Espírito puro. E é um texto que eu já li essa semana aqui, todos já sabem de cor, né? Todos os irmãos, todas as irmãs que conhecem as Escrituras, que estudam as Escrituras, já sabem aonde que está esse texto, que é de Gálatas, né? Capítulo 5, verso 22 ao 25, que diz assim: e o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, generosidade, bondade e fé, humildade, moderação e caminhar em virtudes. Contra estas coisas não há lei. E quem está em Yahushua, o Mashiach, já mortificou a carne com todas as suas paixões e seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também nas regras do Espírito. Então Shaul fala aqui de alguns dos frutos do Espírito do Altíssimo. Lógico que ele vai destacar o amor, a alegria, a paz, o ser longânimo, o ser generoso, o ser bondoso e a ter fé, o ser humilde, ser moderado e caminhar em virtudes, né? E quem está em Yahushua Mashiach já mortificou a carne com todas as suas paixões e seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também na regra do espírito, ou nas regras do espírito, né? Então, fica fácil de nós olharmos para nós e ver se nós estamos tendo a porção do Espírito do Altíssimo na nossa vida. Através das nossas obras, das nossas ações, nós vamos saber. Estamos sendo bondosos?
Estamos vivendo em amor entre os irmãos? Estamos procurando manter uma comunhão com os irmãos, com as irmãs? Estamos vivendo pela fé? Estamos andando de uma maneira que as pessoas do mundo, ao olhar em nós, possam ver em nós a presença de Yahushua nas nossas vidas? Estamos sendo longânimos? O que é ser longânimo? Saber esperar, não ser precipitado. Pessoas que agem pela precipitação erram, porque não estão seguindo ou vivendo na regra do Espírito do Altíssimo. Muitas vezes você vai discutir um projeto com algumas pessoas. Vamos discutir esse projeto aqui, vamos ver como que vai ser. Quando você terminou de discutir, você fala assim: isso aqui nós vamos colocar em oração para nós vermos quando será a vontade do Altíssimo para que isso aconteça. Você fica falando sozinho, porque vai ter pessoas ali que vai dizer assim: não, mas tem que ser amanhã, tem que ser a semana que vem. Não, mas calma, você tem que ser longânimo, você tem que agir pelo Espírito do Altíssimo, você tem que tomar as decisões pelo Espírito do Altíssimo. Não, a pessoa já sai fazendo tudo na hora, e aí ela atropela tudo pela frente, aí ela erra nas decisões, nas escolhas. Por quê? Porque ela não foi longânima. Mas por que é que a pessoa não está sendo longânima? Porque está faltando ali uma porção do Espírito do Altíssimo. E aí o contrário, né? Já que já estamos falando do contrário, ele fala também aqui em Gálatas, né? No capítulo 5, e nós vamos ver aqui no verso de número 19. E as obras da carne são conhecidas. Estas obras da carne são aquelas obras contrárias à obra do Espírito. Quem é que vai produzir obra da carne? Aquele que não está mais vivendo pelo Espírito do Altíssimo. Aquele que apagou a chama do Espírito na sua vida. Aquele que apagou, que matou a ação do Espírito do Altíssimo na sua vida. Então ele diz assim: são elas prostituição. Essa prostituição aqui, ela pode ser até no sentido espiritual. É quando a pessoa diz que serve Yahushua, mas vive misturado com outras religiões, vive compartilhando, por exemplo, nomes errados do nosso Salvador Yahushua. Quantas vezes eu vejo os irmãos aí mandando até a forma escrita do nome errada. Isso é uma prostituição, a pessoa está se prostituindo espiritualmente. Ou aquelas pessoas que aceitam Yahushua e vivem agarrada nas pessoas do cristianismo, sabe? Está se prostituindo, está traindo Yahushua com os ídolos, porque o cristianismo serve ídolo. Então essa prostituição, ela também é no campo da espiritualidade, mas no campo físico também. Então prostituição, depravação, luxúria, adoração de ídolos, bruxaria, inimizades, disputa, fanatismo, provocações, brigas, discordância, partidarismo, ódio, homicídio, bebedice, guludice e mais coisas tais como estas, das quais já vos disse, quando desde então declarei que estes que as praticam não herdarão o reino de Elohim. Olha como é extremamente perigoso. Aí a pessoa vive com raiva dos outros, está sempre irada, está sempre nervoso, nervosa. Ninguém pode falar nada, que a pessoa já está reagindo de forma violenta nas palavras. A pessoa dessa não tem o Espírito do Altíssimo, está seca, está vazia. A pessoa vive mal-humorada, não tem alegria, não tem prazer na vida, não tem alegria de se reunir com os irmãos, está sempre desconfiado, está sempre desconfiada, está sempre carrancudo nas reuniões, burrenta nas reuniões, azeda. Se um irmão fizer uma brincadeira, já é motivo de se escandalizar ou de escandalizar o irmão ou a irmã, porque a pessoa não tem senso de humor.
ela está vazia da presença do Espírito do Altíssimo. Uma pessoa que tem intriga, olha, eu não posso ir para cá, que aqui eu tenho problema, não posso ir para lá, porque para cá eu tenho problema. Eu não quero falar com aquele irmão lá, porque eu estou intrigado com ele, eu estou de mal com ele, não quero ver ele na minha frente. Isso aí não é pessoas que estão com o Espírito do Altíssimo. E aí, como eu disse, aquela misturança com o cristianismo, né? E se mistura, e faz reunião com o cristianismo, e prega junto com o cristianismo, e ora junto com o cristianismo, e vira uma anarquia, uma salada, um fala uma coisa, outro... Quem faz isso não tem o Espírito de Yahushua na sua vida, está vazio, está seco. Envolvimento com pessoas que praticam coisas ruins, amizade com pessoas que vivem fazendo coisas ruins. Se você é amigo de um feiticeiro, de uma feiticeira, cuidado, fique ligeiro. Você está muito perto de extinguir a ação do Espírito na sua vida. Ou você prega e ganha esse feiticeiro para Yahushua, ou você não anda mais com ela ou com ele. Mesma coisa serve para o cristianismo. Ou você ganha aquela pessoa do cristianismo para Yahushua, ou você para de andar com ela ou com ele. Para de fazer reuniãozinha com ela ou com ele. Porque não dá. Não se agrada a dois. A verdade é essa. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui alguns exemplos, né? Ele fala da comilança e da bebedeira. É pecado comer? Não, não é pecado comer. Todos nós nos alimentamos, mas aquela comilança no sistema do mundo, aquela bebilança no sistema do mundo, isso é obra maligna. Pessoas que vivem em torno da comida e da bebida. Comida, bebida, bebida, comida, comida, bebida. Isso é uma idolatria. Eu conheço pessoas que quando é 8 horas da manhã estão pensando em almoço. Estão terminando o almoço pensando na janta. Isso é espírito de comilança. Preocupação com o ventre, com aquilo que perece. E assim sucessivamente. Eu sempre digo aqui, gosto de olhar para o exemplo dos discípulos. Os discípulos, quando eles se reuniam para um trabalho da obra, na grande maioria das vezes eles estavam em jejum. Porque eles queriam ver o poder do Espírito do Altíssimo caindo. Nós, quando nos reunimos, a nossa primeira preocupação é com a comida. Pode ver para você ver. Nossa primeira preocupação é com a comida e com a bebida. Nós ainda não aprendemos ou não temos a coragem de fazer um grande evento e que todos estejam ali em jejum. 3 dias de jejum. Para que haja uma manifestação do poder do Espírito do Altíssimo, ou para que possamos ter uma alegria espiritual diferente. Nós não temos essa prática, como os emissários tinham. Lógico que quando você quer fazer uma confraternização entre os irmãos, aí é diferente, aí você se prepara para a confraternização. Então nós temos que cuidar muito esta questão da nossa relação com o Espírito do Altíssimo. Nós temos que cuidar muito, porque quando a chama verdadeira dele se apagar na vida de uma pessoa, então tudo aquilo que o Espírito proporcionava não vai mais ser proporcionado. A pessoa ficará por conta própria. Lembremos-nos do exemplo do rei Davi, né? O rei Davi, ele cometeu uma barbaridade. Ele cobiçou uma mulher casada, aí ele possui a mulher casada, e aí ele arma um esquema para que o marido da mulher morra num combate, e ainda depois ele mente para encobrir os pecados dele. Então ele cometeu uma barbaridade de pecado. E quando ele se deu conta dos pecados que ele tinha cometido, porque o Altíssimo puxou a orelha dele, cobrou dele e mostrou o que ele tinha cometido, então ele foi buscar o perdão do Criador. Nós sabemos que ele alcançou o perdão, tenho certeza disso.
Mas o que vemos aqui no Salmo 51, no verso de número 12 e 13, algumas traduções são alguns versículos para trás, né? Mas aqui no capítulo 51, verso 12 e 13, nessa tradução que eu estou usando, diz assim: cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito puro. Não retires de mim o teu espírito puro. É forte essa oração dele, né? Por isso que eu creio, e temos provas, né, bíblicas de que o rei Davi foi perdoado. Pela sinceridade dele, pela maneira com que ele abriu o seu coração ao Criador e pela maneira com que ele se expressou. E ele diz para o Altíssimo: não retires de mim o teu espírito e nem me lance fora da tua face. Porque o rei Davi sabia que se o Altíssimo retirasse o espírito dele da vida do rei e retirasse ou lançasse ele fora da face do Altíssimo, como o Altíssimo fez com Saul, o rei Saul. Então o rei Davi sabia que não tinha mais jeito para ele, que ele estaria perdido. Mas olha como é maravilhoso. O Espírito do Altíssimo nos convence do pecado. O rei Davi estava arrependido. Quando ele se deu conta da barbaridade que ele fez, ele se arrepende, ele se humilha. Isso já é a ação do Espírito do Altíssimo na vida dele. Aleluia por isso. Então ele dirige uma oração ao Criador, e o Criador permite isso para que fique de exemplo para as gerações futuras que formarão o seu povo. Quantas pessoas que nos dias de hoje estão praticando pecados piores, muito mais terríveis do que aqueles que o rei Davi praticou, e que não estão nem aí. São capazes ainda de zombar se a gente levar uma palavra dessa para eles. São capazes de nos chamarem de religioso, legalista, fanático. Salvação é pela graça, rapaz. Você vem me falar dessas coisas? Eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre. Quantas pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, que estão seca, vazia da presença do Espírito puro, estão se enganando com discursos vazios também, estão iludidos com uma suposta fé que não tem mais. Quantas pessoas que estão nessa situação e que estão aí dizendo ser de Yahushua, dizendo que são pregador, que são pregadora, dizendo que são seguidor, que são seguidora, dizendo que são isso, que são aquilo, mas a sua real situação é de rio seco, vazio, sem vida, porque apagaram a chama do Espírito puro das suas vidas. É uma palavra dura. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Que eu, você, nós saibamos dizer para Yahushua, mas com uma sinceridade profunda. Porque não adianta falar de boca para Yahushua. Que nós saibamos dizer: Yahushua, nos dê um coração puro, um espírito reto. Não me lances fora da tua face e não retires de mim o teu espírito. Que eu não seja um vale seco, que eu não seja um leito de rio
seco, sem vida, morto, mas que verdadeiramente um rio de água viva flua no meu interior e que eu transborde vida, e que cada vez mais esta chama do teu Espírito puro acenda em mim, para que eu seja um homem, uma mulher fervorosa na tua palavra, no teu Espírito, para que eu viva pela fé e que as obras, os frutos que se manifestarem em mim sejam frutos do teu Espírito puro. Que saibamos reconhecer, meu querido irmão, como o rei Davi reconheceu a sua situação. Que saibamos lamentar diante do Altíssimo as nossas culpas e pedir perdão. Lamentar as nossas misérias e pedir perdão, porque ainda temos a chama do Espírito que brilha em nós. Ainda podemos ouvir o som das águas que se movem em nós. Som das águas de um rio de água viva que flui no nosso interior. Este rio é a presença do Espírito de Yahushua nas nossas vidas. Existe um rio de águas correntes que corre frequente ao lado de cristal, e este rio são águas reunidas, a da tua querida morada de ar. Corre, salta as barreiras, qual a cachoeira que desce pra o mar. Vence barreiras mortais, sistema animal que o homem criou pra tentar te prender. Corre, salta as barreiras, qual a cachoeira que desce pra o mar. Vence barreiras mortais, sistema animal que o homem criou pra tentar te prender. Fala para os homens que o mar já se aquece e as águas reunidas com calor vão subir. Já subindo, com Machia estará, e para sempre com ele reinará. Corre, salta as barreiras, qual a cachoeira que desce pra o barreiras mortais, sistema animal que o homem criou pra tentar te prender. Corre, salta as barreiras, qual a cachoeira que desce pra o mar. Vence barreiras mortais, sistema animal que o homem criou